Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos de logoterapia e análise existencial. Nós estamos estudando o livro Psicoterapia e Sentido da Vida, do Viktor Emil Frankl, psiquiatra vienense, que é considerado o pai da logoterapia e análise existencial. A psicoterapia pautada no sentido da vida humana, né? Então, a principal motivação do ser humano, segundo Viktor Frankl, é a descoberta de sentido na vida. Então, nós estamos trabalhando aí esse livrinho, né, que eu acho um dos principais livros da logoterapia, e eu quis trabalhar aqui. Então, eu estou fazendo uma leitura comentada do livro, né? Então, eu leio, e quando tem uma parte mais intrucada ali do texto, eu comento um pouquinho, gera ali um comentário, para gerar uma melhor compreensão do ouvinte, do espectador. Espero que esses encontros estejam ajudando você a compreender melhor a logoterapia e a análise existencial. Então, é um projeto que eu já queria fazer há muito tempo e separei, reservei aqui, priorizei, na verdade, algum tempo da minha rotina para fazê-lo. Se você quiser supervisão clínica em logoterapia, então, Otton, eu já estudo logoterapia, mas eu não consigo articular muito bem com a prática clínica. Se você quiser supervisão em logoterapia, é só mandar uma mensagem aqui embaixo, o link está aqui embaixo do Instituto de Psicologia, para o WhatsApp do Instituto, né, falando, Otton, desejo supervisão em logoterapia, manda uma mensagem, trisca no link, manda uma mensagem. Ou se você quiser um estudo acompanhado, Otton, quero estudar, quero me aprofundar, mas sozinho eu não consigo, né? Fico meio perdido ali, mas quero estudar. Então, toca no link aqui embaixo também. Manda, Otton, quero fazer um estudo direcionado sobre logoterapia, por onde é que eu começo? E aí a gente vai estudar juntos logoterapia com aula particular mesmo. Tá? É muito importante ter esse acompanhamento, muito importante. Eu estudo logoterapia, já falei em outros vídeos, se você tiver acompanhado os outros encontros, tenho a minha formação, fiz a minha formação em logoterapia com um dos melhores professores, né, com vários bons professores na primeira leva de logoterapeuta do Brasil. Né? Então, professores que são referências hoje, talvez não tão conhecidos no mundo da internet, mas sem dúvida nenhuma, quem começa a estudar um pouquinho logoterapia, ou se depara ou com algum livro, ou com alguma aula, né, ou com alguma referência desses professores aí de primeira ordem, de primeira geração, vamos dizer assim, da logoterapia brasileira. Então, fiz minha formação e tive aulas com esses professores, né, o que fizeram total diferença, tanto na minha segurança profissional, né, assim como na certeza da abordagem escolhida, assim como também iniciar, assim, ter um chão sobre o qual pisar e, a partir daí, conseguir buscar e alcançar outros conhecimentos, inclusive. Né? Então, a logoterapia me proporcionou muito isso. Eu considero, inclusive, a minha formação em logoterapia muito mais importante, muito mais relevante do que a minha própria graduação. Bom, a graduação, logicamente, ela me deu a possibilidade de me dar o diploma ali, mas a minha formação em logoterapia, ela foi muito mais importante para mim do que a própria graduação. Sem dúvida alguma, não tenho medo de dizer isso. Né? Então, se eu puder dividir assim, foram 3 coisas que foram extremamente importantes para mim. A graduação, logicamente, porque me deu o diploma, mas hoje, inclusive, se eu quiser trabalhar como psicoterapeuta, em vez de trabalhar como psicólogo, também esse diploma não serve de nada, né? Enfim. Mas foi a graduação que me proporcionou conhecer a logoterapia, então, sem dúvida nenhuma, foi algo importante. Fora algumas matérias lá, algumas conexões que a gente conseguiu fazer na graduação, beleza. Mas foi tipo,
25% a graduação, 25% o meu estágio curricular em psicologia organizacional do trabalho, psicologia do trânsito. Isso foi muito importante. Na metade do curso eu já comecei a trabalhar, né? Isso foi muito importante para a segurança, vencer timidez. Nossa, sim, teve um papel na minha formação gigantesco. E 50%, sem dúvida nenhuma, foi a antropologia frankliniana, né? Então, foi a logoterapia, o conhecimento da logoterapia, a formação da logoterapia, sem dúvida alguma. Então, para você ver o peso da formação, o peso da logoterapia na minha própria formação. Pesado, né? Então, eu estudo logoterapia desde 2012, e por isso eu percebo que é muito importante ter esse acompanhamento, né? Porque muitas vezes esse caminho sozinho, solitário, é muito difícil. Então, se você quiser ser acompanhado por mim nos estudos, então vamos lá. E sem mais delongas, então, tenho aí 50 minutos para falar. A gente estava falando do ter e do ser no encontro passado, e o Viktor Frankl ele trouxe algumas situações de um homem, de uma mulher, e eu queria só fazer uma pontuação aqui sobre esse exemplo da mulher que ele trouxe, né? Que ele traz o seguinte exemplo, que é o negócio aqui, ó. Diz assim, ó, existe uma mulher que, ao ser abordada por um rapaz que tinha interesse nela, ela mesma não tinha interesse nesse rapaz, não tinha um ímpeto, não tinha uma intenção, não tinha tesão, não tinha merda nenhuma por ele, né? Então, tipo assim, um caba olha uma mulher, acha bonita e começa a chavecar, a galantear, a tentar conquistar. E ela olha assim pro cara e fala assim, bicho, não vejo sentido desse cabo aqui, tá? Ralado, não quero nada. Aí ele começa a encher o saco dela. Aí ele diz assim, ó, acho que você é frígida. E aí essa fala marca ela. Por alguma razão, por algum motivo, acaba marcando essa mulher. E aí ela faz o quê? Ela começa a ter medo que ele tivesse com razão. Rapaz, será que esse cara disse é verdade? Porque ele tá aqui insistindo, ele tá falando, ele tá, sei lá, me enchendo de presente, ele tá querendo ficar comigo de verdade e tudo mais, ele tem interesse. Então, será que eu não sou frígida de verdade? E se eu sou frígida, não vou ser mulher de verdade, né? E aí, então, ela resolve transar com o cara. Só que, como ela não tem interesse nele, o resultado de ter transado com ele é o quê? É logicamente a própria frigidez. Ela não tem interesse no cara, não tem tesão no cara, mas por medo, ela se coloca numa circunstância e o resultado da circunstância é que ela teve uma incapacidade total para gozo. Por quê? Porque ela não tinha interesse nenhum, ela não tinha tesão no cara. Então aí, a gente tem a pontuação do Viktor Frankl, ele diz assim, ó, em vez de ela ter esperado o tesão para poder ter uma relação, não. Ela se colocou numa situação por medo e aí acabou acontecendo aquilo que ela tanto temia. Ela teve uma incapacidade de gozar. Então, a forçada autoobservação, ela produz necessariamente um efeito repressivo. Aí aqui eu quis retomar esse assunto aqui antes de passar para o próximo, justamente porque aqui a gente tem uma aplicação cognitivista. Fácil, 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 né? Então, é aquela ansiedade antecipatória, né? Então, ela acha que não vai ter gozo e ela acaba não tendo gozo algum. É a ansiedade de antecipação.
E o Frank ele vai trabalhar muito com essa ansiedade de antecipação, tá? Ele vai falar muito sobre isso. Então, aqui cabe uma aplicação cognitiva em cima dessa situação. E é por isso que eu quis retomar aqui esse ponto só para fazer esta colocação, tá bom? Só para fazer essa rápida colocação de uma aplicação prática que muitas vezes passa batido ali para as pessoas que trabalham com logoterapia. Ele está fazendo aqui a explicação fenomenológica, né? Aqui ele tem na observação 23, bora ver o que ele diz. Não pode deixar de haver uma espécie de relação inversamente proporcional entre a ação e uma eventual autoobservação, uma relação em consequência da qual parece pelo menos impossível o indivíduo empenhar-se na ação com toda a atividade e, ao mesmo tempo, observar-se a si mesmo com perfeita agudeza e completa distância. Quem não vê aqui nesta relação entre a impulsividade humana, por um lado, e a autoobservação, por outro, uma analogia conhecida como relação desfocada, de Heisenberg. Então, o que ele está dizendo? É impossível você estar completamente presente e, ao mesmo tempo, se auto-observando. É aquilo, né? Então, ela estava, possivelmente, nesse tipo de relação, que é uma relação aí de ansiedade antecipatória, e que o fenômeno da ansiedade, muitas vezes, ele se dá dessa maneira, você pode prestar atenção, ela estava com a atenção dividida, ela estava observando, ela estava ali tentando ter relação com o cara, mas ela estava se julgando, ela estava com a preocupação, não será se é sofrida mesmo ou não? E aí, logicamente, como ela não estava presente lá e estava na dúvida, ela foi impedida de gozar, lógico, porque ela não estava presente. Entende? Cara, eu cortei minha língua. E agora tá ardendo aqui. Cortei no almoço, fala sério, né? Então vamos lá. Distúrbios neuróticos sexuais. Como é sabido, o psicoterapeuta encontra-se a cada passo com o mecanismo da chamada angústia expectante. Essa angústia aqui expectante, meus amigos, é o que atualmente nós chamamos de ansiedade de antecipação. Bora ver como é que funciona esse mecanismo. A observação de qualquer ato que se efetive normalmente numa regulação automática e que seja imperceptível para a consciência produz já de si um efeito perturbador. A observação, olha só, de qualquer ato que se efetive normalmente numa regulação automática e imperceptível para a consciência produz já de si um efeito perturbador. Um exemplo, fala isso para uma pessoa que sofre com transtorno de pânico. Diz assim: ei, me diz aí como é que está o teu coração agora. A pessoa começa a observar o seu coração batendo e ela começa a sentir medo, velho. Porque uma atividade que é regulamentada, é regulada automaticamente, o coração bater, se esse movimento vem à consciência, deixa eu estar consciente do meu coração batendo, então isso produz um efeito perturbador. E geralmente é assim que as crises de pânico, por exemplo, acabam voltando.
né? Inclusive, existem estudos de, de transtorno de ansiedade que uma das características de pessoas ansiosas ou com transtorno de pânico, por exemplo, elas têm uma hipersensibilidade a essa autoobservação. Então elas sentem, vamos dizer assim, elas ouvem o coração batendo muito mais do que pessoas, entre aspas, que não têm essa hipersensibilidade. O que é algo interessante, né? Que é meio aquela história da centopeia, não sei se o Franklin vai falar aqui, tá bom? Mas é aquela história da centopeia, né? Então a centopeia tem, sei lá, não sei quantos pares de perna, e aí alguém vai lá e pergunta para ela, senhora centopeia, qual é a perna que você movimenta primeiro? Ou seja, está gerando uma consciência para aquele movimento que sofre uma regulação automática, né? E aí a centopeia começa a bugar, porque ela começa a querer ver qual é a perna que ela mexe primeiro, pronto. Isso gera um efeito perturbador, porque ela não sabe qual é a perna que ela mexe primeiro. E aí ela fica toda atrapalhada ali, né? E paralisa a sua caminhada. Então a analogia é esta. Quem tende a ser tartamudo, o que é tartamudo? Não articula bem a fala das palavras. Observa as suas palavras, em vez de atentar no que quer dizer. Observar o como em lugar de prestar atenção ao o que. Isso daqui, meus lindos, é algo terapêutico, tá? Isso daqui é ferramenta terapêutica. Mais que às vezes não esteja tão claro assim, mas isso é ferramenta terapêutica, tá? Que é isso, né? Em vez da pessoa que tem dificuldade com as palavras, em vez de ela prestar atenção no que ela está dizendo, ela fica observando como ela articula as palavras. Aí pronto. É aquilo da observação. É impossível ela estar presente naquilo que ela está fazendo e ter a autoobservação. A atenção dela vai ser dividida e ela vai ter ali um prejuízo. Percebe? Está aqui, cognitivo comportamental. Isso aqui é a técnica da cognitiva. Mas daqui ele está explicando a análise fenomenológica do negócio, né? Então, quem tende a ser tartamudo, observa suas palavras, em vez de atentar no que quer dizer. Observa o como. Então, como é que eu estou falando aqui? Em vez de prestar atenção ao que eu estou falando. É aquilo, a pessoa tímida, ela começa a observar, será que eu estou fazendo algo de errado para alguém me julgar? E o tímido é o vaidoso ao contrário, né? Então, será se alguém está me julgando? Será se eu estou torto? Será se eu tenho feijão no dente? Então, ele começa a ter essa autoobservação no momento de uma apresentação de trabalho. Então, ele não está prestando atenção ao que ele está falando, ele está prestando atenção, né, a atenção dele, a preocupação dele está voltada para outras questões. No caso do tímido, a autoimagem. Aqui, lógico, ele está falando de distúrbios neuróticos sexuais. Assim, paralisa-se a si mesmo, como se fosse um motor, em que tentasse meter os dedos em vez de o deixar funcionar por si só. Para curar um tartamudo, muitas vezes é suficiente convencê-lo a adotar a atitude de quem simplesmente pensa em voz alta, pois a boca, digamos assim, fala por si. E tanto mais, fluentemente, quanto menos a ficar observando. Se consegue que se aperceba disto, pode-se dizer que o trabalho psicoterápico mais importante está feito. A psicoterapia dos distúrbios que impedem conciliar o sono segue, como se sabe, um roteiro análogo. Basta que, facialmente, se faça tensão de entrar no sono, entendendo para ele. Basta que o sono convulsivamente seja querido.
para que se produza imediatamente um estado de tensão interior que por força tornará o sono impossível. Então é aquilo, né? Poxa, eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero dormir, pronto. Isso é suficiente para que você tenha insônia. O medo da insônia, enquanto angústia expectante, impede, em tais casos, a conciliação do sono. E o distúrbio do sono, que desta forma se provoca, confirma e reforça a angústia expectante, dando-se origem, afinal, a um círculo vicioso. Hum, então tá aqui, né? Nós temos um desejo, dormir. Então a gente tem um objetivo, dormir. A angústia expectante aparece, jogando a nossa atenção para a autoobservação. Não é isso? Você começa a se auto-observar, isso gera a angústia expectante, isso afasta o sono. Gera angústia, né? Aqui, ó. O medo da insônia, enquanto angústia expectante, impede, em tais casos, a conciliação do sono. Afasta o sono, a pessoa tem insônia, essa insônia reforça a crença do medo de dormir, que aumenta a angústia expectante, e aí continua afastando o sono, e aí entra no ciclo vicioso. Ora, é bem semelhante o que se passa com todos os indivíduos que se começaram a sentir inseguros na sua sexualidade. A sua autoobservação exacerba-se e é a própria angústia expectante em face de um eventual malogro, o que o leva à frustração sexual. O neurótico sexual nem de longe entende para a outra parte da relação que se estabelece, como faz o verdadeiro amante. Apenas entende para o ato sexual que, como tal, é visado por ele. Assim, fracassa esse ato. E, por força, tem que fracassar, pois não se efetua com simplicidade. Não se leva a cabo como coisa natural e óbvia, mas antes como coisa que foi querida de propósito. Nestes casos, a missão essencial da psicoterapia cifra-se em quebrar o círculo diabólico e maldito da angústia expectante sexual, eliminando toda e qualquer intenção que vise o ato sexual como tal. O êxito desta tarefa será garantido se demonstra ao paciente que nunca deve arriscar-se a realizar o ato sexual como se sentisse obrigado a isso, digamos assim. Para tanto, cumpre evitar tudo o que para o paciente possa significar uma espécie de sexualidade sob coação. É isso, né? Eu já atendi, ó, vou te dar um exemplo, eu já atendi vários casos, tanto de homens como de mulheres nesse esquema aqui, nesse círculo vicioso, desse tipo de dificuldade, né? Vou dar o exemplo de um jovem uma vez que ele novo, né? Um rapaz novo, pegando e tal, não sei o quê, se relacionando com mulheres, pá, pá. Até que um dia, nesse ímpeto dele, ah, vou pegar todo mundo e tal, ele decide sair com uma pessoa e ele tinha duas coisas: muita expectativa, porque era uma mulher bonita, e aí alguns homens têm meio que uma espécie de
cara, eu tenho que fazer bem feito para poder fazer o meu nome, para poder ser o cara aqui. Então tem uns cabas que ficam meio bitolado com essa parada, né? Que é o imaginário de pornografia, né? Então, eu tenho que fazer isso daqui, eu tenho que agir dessa maneira, então tem que, né, fazer os cambal a quatro, não sei o quê. E ele tinha meio que esse imaginário, então isso cria uma expectativa, principalmente porque a menina era bonita. Então, ele, porra, a mulher é bonita, então eu tenho que dar conta da parada. Então eu tenho que fazer bem feito e tal. Aí ele já foi com essa cobrança, já foi com essa expectativa. Aí, para piorar a situação, ele marca de sair com ela num dia após um jogo de futebol. E o jogo de futebol foi após ele ter ido para a academia. Percebe? Então ele veio num desgaste físico grande. Ele treinou, jogou a bola e aí ele foi sair com ela. Só que nessa saída ele não tinha expectativa de ter relação com ela, né? Então ele não tinha expectativa de transar com ela nessa noite. Só que eles já estavam flertando há muito tempo e tal, não sei o que, parará. De repente eles começam a se beijar dentro do carro e ela chama. E ela faz o movimento. E ele, velho, eu não posso dizer não, né? Mesmo cansado aqui, eu vou lá. O que acontece? Ele não consegue manter a ereção. Logicamente, cansado, desgastado fisicamente, estava na expectativa ali de ter uma relação com ela depois, não nesse dia, e tinha uma expectativa de ter um bom desempenho. Então ele não consegue ter ereção, e aí gera uma frustração, e a partir daquilo gera uma preocupação nele. Pronto, já foi. Estalou ali. Então, o primeiro evento, estala. E aí ele começa a ter dificuldades. E ter medo. E aí ela convida ele para ir no segundo encontro, ele fica evitando, e ao mesmo tempo que ele sai com outras mulheres. Para tentar confirmar, porra, será que eu sou broxa mesmo ou não? Para utilizar a palavra dele. E com as outras, ele fica já nessa angústia expectante. E ele começa a ter dificuldades de manter a ereção, de manter a sua potência. Aí ele vai para terapia. Beleza. A gente identificou o ciclo, identificou esse movimento de autoobservação e tal. E olha, tá aqui, ó, angústia expectante. Beleza. Passo lá a atividade para ele. A gente faz justamente esse movimento aqui, né? Ele sai, consegue ter uma relação de boa, dá o feedback para mim. Pô, Otto, resolvido a parada, velho. Fui lá, aproveitei e tal, muito bom, não sei o quê. Acabou, resolveu. Entende? Então tá aqui, ó, logoterapia prática. E não usei cognitivo, nem nada. Nada disso. Só esse raciocínio aqui do Franco e tal. Tá aqui, ó, meu filho, vamos lá. É assim, assim, pá. Assim, pô. Beleza. Para tanto, né? Vou continuar retomando aqui essa última frase. Cumpre evitar tudo que para o paciente possa significar uma espécie de sexualidade sob coação. Isso daqui, nossa, velho. Daqui aparece muito, né? Tem outro caso de. Vamos lá, bora continuar aqui. Esta coação pode ser uma coação exercida pela companheira, como no caso das mulheres temperamentais, sexualmente muito exigentes. Né? Então, a mulher vai lá e exige, e não sei o que, parará, né? Pronto, basta isso para o homem. Cara, o homem é uma parada muito doida, né? Mas basta isso para o homem ficar tenso, né? É tipo aquele meme que diz assim: o homem passa, né, o homem deseja que a mulher, sei lá, tenha uma relação com ele logo e tal, não sei o que, parará. Mas se a mulher vai, chega em cima dele e fala assim, embora, o cabo pipoca. É meio que isso daqui, ó.
Esse meme, assim, é verdade total, né. Mas lógico, a gente tem também relação de casal, então tá lá, os caras estão, marido e mulher estão tendo relação, ela fala alguma coisa, pronto, isso entra na cabeça dele, e aí ele começa a se cobrar, aí isso afasta, ele vai evitar todo esse tipo de sexualidade sob coação. Nossa, eu tenho um histórico de um casamento de 40 anos. 40 anos? Não, minto. Exagerei agora. 20 anos. Não, não. Deve ter entre 30 e 40 anos, porque os filhos já são adultos, já 30 anos já, os filhos. E aí, na lua de mel, só que isso foi o homem que disse para a mulher. Na lua de mel, o homem disse uma coisa para a mulher. E já era. Ela se fechou. Na lua de mel, tipo 30 anos atrás. Ela se fecha e aí começa a ter dificuldades para ter relação com o marido. Eles vão sempre se distanciando, porque ele tenta ter aproximação de relação sexual e ela fechada, cede, sei lá, uma vez no ano. Tiveram 2 filhos, beleza, mas depois de 2 filhos, então, passa anos sem ter relação sexual, entende? Porque a sexualidade virou sob coação. Então essa coação pode ser exercida por companheiras ou companheiro, né, pelo companheiro, beleza. Ou pela própria pessoa, quando se faz um programa decidindo se praticar um ato sexual num dia e hora determinados. Ou, finalmente, por uma situação, como quando se vai para uma pousada, hotel, etc. Então, o que que o Frank está falando? Ele está dizendo assim, ó, quando tem, de repente, algo muito intencional, algo cobrado, então vai se ter uma tendência a gerar essa repressão sexual, gerando mais tensão e tendo dificuldade para o gozo. É isso que ele está dizendo. Além da eliminação de todas estas formas de coação, que poderiam impressionar o neurótico sexual, conforme os casos, faz-se necessário educá-lo para a improvisação. E com esta improvisação é que se tem de ir encaminhando discretamente o neurótico, de modo que ele, pouco a pouco, volte a consumar atos sexuais com naturalidade de quem faz qualquer coisa de evidente e com espontaneidade, né? Isso daqui é, olha só, isso daqui é técnica de terapia. No entanto, uma psicoterapia deste tipo deve ser precedida pela tentativa de mostrar ao paciente que o seu comportamento originariamente doentio é, apesar de tudo, humanamente compreensível, libertando-o assim da sensação de estar sofrendo de um distúrbio patológico fatal. Né? Então, isso daqui todas as terapias fazem. É a aceitação, o acolhimento daquilo que está acontecendo. Isso daqui, galera, isso daqui é técnica terapêutica, tá? Por outras palavras, faz-se mista levá-lo a entender a influência maldita da angústia de expectativa e o círculo em que ela o encerra como algo que se reduz a um modo geral do comportamento humano. Certa ocasião, um homem ainda novo foi procurar um médico por causa de um distúrbio de impotência. Verificou-se que, decorrido vários anos de porfia, por fim tinha convencido a namorada a entregar-se-lhe. A moça prometeu-lhe que, lá para a Páscoa, se entregaria. Aí é doidice. É uma promessa que fazia 14 dias antes da Páscoa. Durante essas 2 semanas inteiras, o rapaz quase não dormiu de tensão e expectativa. Em chegando à Páscoa, fizeram ambos uma excursão de 2 dias e passaram uma noite no refúgio de montanha.
Quando o paciente, à noite, subia as escadas para o quarto de casal, estava tão excitado, no sentido da angústia de expectativa, não no sentido de uma excitação sexual, que, como depois contou, com as tremuras que sentia e o martelado coração, mal podia andar. O que ele está relatando aqui? Que ele está chamando de angústia de expectativa? Uma crise de ansiedade. Percebe? Hum. Olha os sintomas. Tremuras, né? Então, corpo tremendo, taquicardia, né? Estava numa crise de ansiedade, que ele está chamando de angústia de expectativa. Assim, como é que havia de ser potente, né? Então, como é que ele conseguiria ter uma ereção se estava numa crise de ansiedade? Pois bem, o médico apenas teve que lhe fazer ver que o contrário do ocorrido era impossível, dadas as condições interiores e externas da situação, e que nessa situação a reação do paciente era perfeitamente compreensível. Compreensível como um comportamento humano que não chegava ainda a ser doentio. Desta maneira, o paciente acabou por se convencer de que não havia motivo para falar de impotência, tal como ele temia, né? Aí aqui é o pensamento ansioso, né? E a catastrofização, que é natural também e que aparece em muito esquema de ansiedade, né? Então aconteceu uma vez, então ele teme o pior, né? Teme que seja o pior. E que só por um triz não se convertera em conteúdo de uma angústia de expectativa, desembocando no círculo funesto correspondente. Isto, por si só, foi suficiente para desenvolver a segurança necessária a quem já se havia tornado sexualmente inseguro. Já era patente para ele que um homem não está necessariamente doente só porque não consegue ao mesmo tempo entregar-se à companheira, pressuposto da capacidade de gozo e realização sexual, e observar-se a si mesmo numa angustiosa expectativa. Mais uma vez, se põe de manifesto também aqui no âmbito da vida sexual, na sua psicologia e patologia, de que modo se falseia a aspiração do homem à felicidade, como é precisamente a procura convulsiva da felicidade, o gozo como tal, que está condenado ao fracasso. Já dissemos, a outro propósito, que, a rigor, o que o homem procura não é a felicidade, isto é, em geral, está muito longe de andar à procura do prazer. O que se vê no fundo do homem não é a busca por prazer em si, por si mesmo, mais de um fundamento para o prazer. Contudo, na medida em que o prazer realmente se converte em conteúdo de sua intenção e, eventualmente, também em objeto da sua reflexão, o homem perde de vista o fundamento do prazer, acabando por fazer com que o prazer em si mesmo se desvaneça. E se Kant pensava que o homem quer ser feliz, mas isso significava que ele deve ser digno da felicidade, já nós pensamos de outro modo. Originariamente, o homem quer. O que o homem quer não é de longe ser feliz. O que o homem quer é ter um fundamento, uma razão para ser feliz. Ah, porque qual era o fundamento da ética kantiana, né? Então, a ética kantiana sempre está atrelada a uma finalidade, né? Então, o homem ele tem uma finalidade, tem um dever ser, né? Inclusive, o Frankl ele herda do Kant isso, né? Do dever ser, né? Ser e dever, ser e dever, ser e dever.
E aí, sendo então aquilo que ele deve ser, então ele alcançaria a felicidade, né? E aí o Frank ele vai lá e diz assim, não, peraí, o que o homem quer não é alcançar a felicidade, né? Mas ele quer um motivo, né? Uma razão para ser feliz. Ele vai explicar. Quando o seu esforço, o esforço do homem, se desvia do respectivo objeto da intenção para esta intenção considerada em si mesma, da meta para a qual tende do fundamento da felicidade para o prazer, o resultado da consecução da meta pode-se afirmar que tal esforço representa como que um modus degenerado do esforço humano, ao qual falta o caráter direto, imediato, né? Então, se ele desvia o fundamento para o prazer, a meta, né, para o prazer, então ele degenera o esforço humano. Ora, esta falta de caráter direto, imediato, é precisamente o que caracteriza toda e qualquer vivência neurótica. Já vimos até que ponto esta falta de imediatidade pode conduzir a distúrbios neuróticos, em especial a distúrbios sexuais. A imediatidade e, portanto, a autenticidade da intenção sexual é especialmente no que se refere à potência masculina, um pressuposto impreterível. Prende-se com a patologia sexual a expressão consagrada por Oswald Schwartz para designar a autenticidade de intenção aqui discutida. Refiro-me à expressão exemplaridade. O seu significado poderíamos nós circunscrevê-lo como combinação de autenticidade e consequência, de modo que a primeira, a autenticidade, representasse a exemplaridade, digamos assim, num corte transversal, e a segunda, a consequência, o mesmo estado de coisas correspondente à exemplaridade, a primeira, mas, por assim dizer, num corte longitudinal. Pois bem, é típico do homem exemplar não cair facilmente na perplexidade, com uma segurança de instintos característica, evita todas as situações que não pode arrostar e recusa qualquer ambiente que não lhe convém ou em que não convém a sua presença. Tipicamente não exemplar seria, em contrapartida, o homem de fina sensibilidade que, por exemplo, se lembra de procurar uma prostituta e diante dela se revela impotente. Este comportamento em si ainda não tem nada de doentio, nem há motivo para taxá-lo neurótico. Numa situação numa situação destas, o distúrbio da potência sexual seria de esperar, em se tratando de um homem de certo nível cultural, e poderíamos dizer até que é pouco menos desejável. Todavia, o fato de um indivíduo referido se ter deixado arrastar a semelhante situação, o fato de ter entrado numa situação em que o fracasso constitui a única saída possível para se livrar do afar, tudo isto mostra precisamente que o homem em questão não é exemplar. A modo de conclusão, poderíamos, portanto, condensar o estado da questão na seguinte fórmula: cumpre dominar, cumpre denominar exemplar um comportamento em que o espiritual está em íntima harmonia com o psicológico e o biológico. Como se vê, o conceito de exemplar exprime no plano existencial o mesmo que o conceito de não neurótico no plano psicológico. Então, aqui ele gera uma convergência, né? Então, o que é o exemplar? O exemplar está no plano existencial, né, que relaciona-se com o conceito de saudável, de não neurótico, no plano psicológico.
Como quer que seja, os distúrbios psicossexuais não se podem compreender senão a partir de um fato fundamental da existência humana, que é este: a vida sexual humana é sempre de per si algo mais do que mera vida sexual, justamente na medida que constitui expressão de uma aspiração amorosa. É por isso que, se a sexualidade deixar de ser neste sentido um meio de expressão para se pôr a serviço do próprio prestígio ou até a serviço exclusivo do gozo, logo se manifestam os distúrbios sexuais. Efetivamente, quanto mais interessa ao paciente, não a outra parte, mais unicamente o prazer, tanto mais este se lhe dissipa. E as consequências que disto resultam são os distúrbios da potência e do orgasmo. Assim, a prevenção de distúrbios neuróticos sexuais baseia-se numa educação na capacidade de amar e na entrega de si mesmo. Por isso, também tem plena validade no campo dos distúrbios sexuais e da respectiva terapia a frase de Paracelso: o amor é a base da medicina. Mas a frustração sexual não é a única. Há também uma frustração existencial. Sim, pode muito bem acontecer que o paciente procure iludir a frustração existencial por meio de uma compensação sexual. E a fuga à frustração existencial, com a correspondente procura de uma compensação sexual, leva a uma espécie de caça ao prazer. Entretanto, quanto mais alguém anda à caça do prazer, mais o rechaça. É como se aquela sensação de vazio, que definimos como vácuo existencial, conduzisse a uma inflação da sexualidade. Afinal, só no vácuo existencial é que a libido sexual pode medrar. Show, né? Show de bola, moleque. Afinal, só no vazio existencial é que a libido sexual pode medrar, ou seja, pode crescer. Então, aqui, vamos dizer assim, ele falou de um distúrbio sexual a partir de uma tensão, vamos dizer assim, dessa angústia expectante, que vai gerar, por um lado, no homem, algum distúrbio de ereção, né? Na mulher, uma frigidez. Ponto. Ou seja, uma tensão ali, uma preocupação em relação ao desempenho em si. Só que também o distúrbio neurótico sexual também pode estar atrelado a quê? A um direcionamento, a uma distorção da própria finalidade do ato sexual, que vai se direcionar, por exemplo, ao ter, o que vai ser uma compensação à frustração existencial. Então, nós temos aqui algumas características de distúrbios sexuais, não só no que diz respeito a uma impotência barra frigidez, mas também no que diz respeito a um reduzir, né, do significado do próprio ato sexual, né, que aí para o Frankl, né, o ato sexual ele tem essa finalidade de expressar, né, de expressar, o ato sexual ele tem essa finalidade de ser um meio, né, para, entre aspas, se alcançar a pessoa mesma, né? Então, se ele é utilizado única e exclusivamente para a afetação da paixão, né,
para afetação anímica, ou se o sexo é utilizado para o ter, o possuir, no sentido corporal, então está reduzindo a finalidade do sexo, reduzindo a finalidade do sexo, então acaba se caindo numa maneira equivocada do próprio ato sexual, né? Aí qual é a consequência disso? A consequência é entrar em ciclos viciosos ou relacionamentos viciosos, e, consequentemente, a retirada do sentido. Então, esses são os possíveis distúrbios sexuais. Aí tem que ter um motoqueiro, né? Não sei se vocês ouviram aí, mas aqui o motoqueiro passa. E olha que eu tô no 5º andar, mas aí o som sobe, né? Aí passa na avenida ali, já era. Então é isso, né? Então a gente tem esses tipos de distúrbios neuróticos sexuais, né? Então a gente tem que estar atento ao movimento dos nossos pacientes em relação a esse ponto da sexualidade, né? E aí, como a gente viu aqui, né? Para o Frankl, a questão da sexualidade é uma expressão da pessoa, tá bom? E reduzir a sexualidade a essas outras manifestações é reduzir a própria sexualidade. Né? É depravar, é reduzir, né, desvirtuar o próprio significado do sexo em si. Né? Então, tem um significado para o Frankl o sexo. Que, querendo ou não, é interessante. Né? Então, se eu estou utilizando o sexo da maneira correta, né, aquele sexo ali é um meio para a realização da vivência do amor. Se não está sendo isto, então é uma vivência neurótica, uma vivência reduzida, que vai gerar sofrimento e tudo mais. E a ausência de sentido, obviamente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se ainda não deu like no vídeo, dê like no vídeo. Se esse vídeo pode ajudar alguma outra pessoa, algum outro logoterapeuta, encaminhe este vídeo para um outro logoterapeuta. Se você quiser supervisão em logoterapia, manda uma mensagem aqui. Se você quiser estudar logoterapia, manda uma mensagem aqui para a gente. Beijinhos e o próximo encontro, então, será o nosso 29º encontro. Eu vou falar sobre o amadurecimento sexual e uma pedagogia sexual. Eu vou tentar trabalhar as duas coisas. Vão dar aí 13 páginas, eu acho que eu consigo fazer em um encontro, né? Eu não sei, se bem que são temas interessantes, né? Eu vou separar. O amadurecimento é um amadurecimento mesmo, aquele dá uma arrochada, tá? E a pedagogia também. Tá, beleza, eu vou separar. Então, simbora e bons estudos em logoterapia. Até o próximo encontro.